você não tem nem tempo de viver o luto. Não. O fechamento do ciclo. Não, você nem fecha aquele ciclo, você atropela. Sim. E aí o que acontece? O corpo vai falar, peraí, olha pra mim, Sim. porque você não está olhando a sua parte emocional. É uma doença autoimune, né? Então é o seu corpo reagindo àquela inflamação que está acontecendo. E o diagnóstico é muito difícil mesmo. Quando tem uma doença imunológica, né, uma doença autoimune, várias substâncias são liberadas, que a gente chama de citocinas. E essas substâncias, elas interferem com tudo. Oi, gente, esse é o Basta Sentir Maternidade, Histórias Reais. E hoje eu recebo o Dr. João Dias e a Michele para a gente conversar sobre um tema super importante, que é doença autoimune e fertilidade. É um tema que a gente precisa abordar justamente para termos mais informações. Então, Dr. João Dias, obrigada. Mari, obrigado pelo convite, obrigado pela possibilidade de conversar sobre diversos temas que se relacionam à medicina reprodutiva, nesse caso especificamente sobre as doenças autoimunes, que a gente vai conversar bastante, mas é um tema que tem um monte de desconhecimentos, um monte de tabus, às vezes alguns mitos, mas que tem um link muito importante com a fertilidade feminina. Sim. Vai ser muito legal essa conversa. Vai ser maravilhosa essa conversa. A Michele, que faz parte da nossa comunidade do Basta Sentir Maternidade. Linda! Obrigada! Obrigada por ter topado contar a você. sua história. Muito feliz pelo convite, de verdade. Eu acho que em alguns momentos a gente pode usar a nossa dor, a nossa experiência para atingir outras pessoas. E eu espero que o nosso bate-papo ajude muitas mulheres, porque quando eu descobri, eu queria ter tido essa oportunidade, então tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Assim seja. Amém. Obrigada, viu? Porque a gente sempre fala isso, essa troca, né, de histórias, de informação, isso é de extrema importância, né? E que bom que a gente tem a oportunidade de levar esse conhecimento, de levar esse jeito de passar por cada história em si, porque o que acontece comigo pode acontecer com outra pessoa e essa pessoa se identificar ou através da informação que eu passo, acender uma luzinha ali, né? Sim, com certeza. E você começar a questionar, será? E ir atrás dessa informação e desde que ela seja de qualidade. E essa maneira que você se dispôs a fazer, Mari, que é falar da tua vida, criar uma comunidade que permite que a Michele venha falar da vida dela, das situações que aconteceram com ela. Eu sou médico, mas eu tenho tenho 2 pés na parte de ensino também, de fazer pesquisas. E olha que coisa interessante, uma das maneiras hoje que tem muitas faculdades de medicina para ensinar os alunos é um negócio que eles chamam de PBL, que é Problem Based Learning, que é assim, você trata os alunos hoje mostrando uma situação clínica, e daquela situação clínica, que a Michele vai falar aqui um pouquinho, a gente vai abordando todas as coisas que tem em volta da medicina daquilo. Então, olha, o local da doença é esse, aí aproveita para estudar os ossos, e funciona desse jeito, aí aproveita para estudar a fisiologia, e quando tem alguma doença naquele lugar é desse jeito. Então, aqui você está oferecendo para as pessoas uma maneira de, baseado em problemas reais, você trazer informações que podem ajudar. Então, parabéns. Vamos nessa. Eu que agradeço por vocês estarem aqui, por você ser especialista da nossa comunidade, porque, gente, não é todo dia que a gente tem um especialista com esse currículo. Dr. João Dias, ele é especialista em reprodução humana há mais de 20 anos, se dedicando ao atendimento de casais com dificuldade para engravidar. Ele é formado pela PUC Sorocaba e tem doutorado pela FMUSP. Possui títulos em ginecologia, laparoscopia, esteroscopia e reprodução assistida. Isso aí.
Hoje a gente vai ter uma Curioso. aula aqui, né, Michele? Quero aprender muita coisa. Michele, você é arquiteta, Sou arquiteta. mora aqui em São Paulo. Tive pouco estresse. Obra quase não tem Nada. estresse na vida. Bom que não atrasa. O bom é que não sempre é atrasa, pontual, sempre né? A gente sabe quando vai acabar. Exatamente. E por que você procurou o Basta Sentir Maternidade? Olha, Mari, é engraçado, porque muito provavelmente coisas que eu vou falar hoje para vocês, ninguém sabe, nem pessoas muito próximas de mim sabem, porque hoje eu vivo a área da arquitetura e também sou empresária e tenho que cuidar de todas as coisas do dia a dia e ao mesmo tempo, nesse paralelo, tentando viver o sonho de ser mãe e de conseguir gerar uma criança e tudo mais. E eu procurei na comunidade uma forma de desabafar com pessoas que estão passando a mesma coisa que você. Porque às vezes, mesmo pessoas que são próximas a você, quando você vai contar uma coisa ou outra, a pessoa não sabe exatamente o que você está sentindo, como que é, e quão frustrante em alguns momentos podem ser. E aí, quando você está numa comunidade que as pessoas estão vivendo exatamente a mesma coisa que você, ou coisas muito parecidas para trocar essa energia, é muito diferente, muito diferente. Então, aquele videozinho que você postou, eu falei, nossa, era o que eu precisava ouvir, era o que eu precisava nesse momento. E aí, quando eu vi o aplicativo, eu já entrei porque falei, aqui talvez eu consiga ter coragem de falar coisas que, às vezes, para pessoas muito próximas, a gente não tem essa coragem, Sim, né? sim. Muitas vezes. Então, foi basicamente por isso, né? Sim. E hoje você está nessa jornada, nessa tentativa. Você é uma tentante. Sim. Conta um pouquinho da sua história. O que antecede a jornada? Tá. Eu falo assim que oficialmente eu sou uma tentante há 6 meses. Mas no backstage faz pelo menos uns 4 anos que começou essa jornada da busca pela maternidade. Porque lá atrás, quando eu de fato tinha definido que eu ia começar as tentativas de engravidar, já tomava anticoncepcional há muitos anos, então estava me planejando para poder parar. Um pouquinho antes da pandemia, eu descobri a síndrome do pânico. Eu tinha sofrido uma tentativa de sequestro que foi bem complicada, assim. E a forma com que eu agi depois que isso aconteceu foi bem difícil. E aí eu já não conseguia mais fazer as minhas coisas do dia a dia. Então foi difícil um momento assim. E aí eu precisei parar um pouquinho, tomar um remédio controlado, fazer um acompanhamento para que eu pudesse voltar a ter a minha vida normal. Então, isso aconteceu, fiquei 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos nessa luta. Quando, de fato, eu recebi a alta do médico de parar de tomar os medicamentos, falar, olha, agora, de fato, você pode começar as tentativas, eu estava num outro relacionamento, e aí veio um baque, porque eu terminei esse meu antigo relacionamento e foi um término, assim, bem complicado, bem difícil mesmo, eram 12 anos de relacionamento. E aí, mais uma vez, eu me vi tendo que parar o meu sonho e recalcular completamente a minha vida. Porque você tinha planos nesse relacionamento de ter filhos. Imagino que 12 anos. Tinha, já tinha marcado alguns acompanhamentos, passando com a minha ginecologista que já me acompanhava há alguns anos. Então, estávamos, né, nas tentativas de começar a parar o remédio, parar anticoncepcional, fazer os exames pré, para tomar vitamina, acho que todo esse preparo, né, de uma gravidez assistida para iniciar. E aí veio um baque, assim, meu relacionamento acabou de uma hora para outra e a minha vida virou de ponta cabeça, porque eu tive muitas mudanças nesse meio tempo. Então, foi mudança do relacionamento, com a mudança do meu trabalho, com a mudança de casa, porque o apartamento que eu morava já não estava mais lá. Então, foram tantas mudanças, assim, uma atrás da outra, que eu me vi completamente perdida. E eu acho que para a mulher, isso é muito complicado, né? Porque, às vezes, para um homem terminar um relacionamento com 29, 30 anos, ok, eu vou reconstruir minha vida, começo tudo de novo. Para uma mulher, a gente já fica perdido, né? Pensando, nossa, estava tudo tão certo, agora
o plano ia ser ter filho e não recomeçar a reconstruir toda a minha vida de repente. Começar um namoro tudo de Tudo de novo. E aí pergunta, e você quer ter filho? Sim. Sim, então vamos encontrar mais Conta uma uma vez. vez. Ou então não quero, quer repensar? Você tem toda a razão, porque é isso mesmo. E foi muito traumático, porque assim, eu lembro que o meu relacionamento acabou numa sexta-feira e na segunda-feira era a minha consulta com a minha ginecologista para eu começar as tentativas. Para falar sobre o assunto. Para falar sobre o assunto, eu cheguei no consultório e eu só chorei. Sim. Falei para ela, olha, aconteceu isso. E ela, não, calma. E né, ali tentando me confortar de alguma forma. Mas foi tudo muito no momento que estava acontecendo. Então foi muito complicado. E mudança de trabalho também, você começa com uma equipe nova e tudo muito diferente, o estresse do dia a dia do trabalho, você com certeza deve saber o que é isso, de você ser empresária e querer ser mãe, e ser filha, e ser namorada, e ser porque amiga. A mulher, ela tem que ser tudo ao mesmo tempo. Ontem mesmo, o seu Silvio, meu querido motorista que está comigo há uma vida, virou para mim dentro do carro e falou assim, Dona Mariana, oi, seu Silvio, ele, como é que a senhora dá conta? Aí eu falei, não sei. Não sei, vai indo. Não sei, seu Silvio, penso em virar uma camponesa, mas por enquanto não dá. Gente, eu falo para as pessoas que trabalham comigo, eu falo, gente, eu me imagino no meio do mato, sem ter que resolver nada, sem ter que atender telefone. É bem isso. Então, é uma sobrecarga muito grande, né? Sim. Em muitos momentos, você não tem tempo nem de viver um luto de nada. Você simplesmente tem que viver a história e continuar resolvendo as coisas e fazendo e acontecendo. Então, é uma carga emocional muito grande. E aí o corpo começa a responder, porque é como você disse, você não tem nem tempo de viver o luto, o fechamento do ciclo. Não, você nem fecha aquele ciclo, você atropela. Sim. E aí o que acontece? O corpo vai falar, peraí, olha para mim, porque você não está olhando a sua parte emocional. Sim. Você sabe, desculpa, mas você sabe que isso você vai continuar a sua história, mas é muito interessante. É muito frequente a gente receber paciente neste momento. João, eu acabei de terminar um relacionamento, numa situação que eu estava pensando em tentar engravidar, e aí é muito difícil, porque todo aquele tratamento que deve ser focado, pensando, eu vim aqui porque eu quero congelar meus óvulos, etc. Todo aquele momento que tem que ter um significado de construção de algo legal lá para frente, vem embutido em si uma sensação de negativo, uma sensação de perda. Né? E eu sempre falo para os pacientes, vamos respirar um pouquinho? O luto vai passar, é importante você viver isso aqui, nós não vamos esperar 2 anos para falar sobre essa conversa, mas você vai respirar, você vai cuidar da tua saúde, vai cuidar da tua cabeça. Nós vamos pedir uns exames, eu brinco, eu vou pedir um exame que demore bastante tempo para ficar pronto, para ela poder respirar um pouquinho, para ela participar, para ela passar por aquele tratamento, que pode ser que ela vá fazer, num momento diferente da vida dela. Sim. Porque isso é muito importante. Doutor João, é engraçado, porque foi exatamente o que a minha médica disse. E eu tava naquela ânsia de não, e se a gente congelar óvulos e não sei o quê, porque eu me preparei muitos anos para ser mãe agora e não sei o quê. Ela falou, respira, calma, vive o que você tem que viver, passa por isso, e daqui a pouco a gente conversa sobre isso de novo, porque eu acho que cada coisa no seu tempo, né? Você já tem tanta coisa passando na sua cabeça ao mesmo tempo, e você ter que pensar nessas duas coisas é realmente, assim, muito, muito difícil. E aí foi o que você falou, né, Mari? Depois que vem todo esse boom de querer resolver tudo ao mesmo tempo, querer fazer tudo ao mesmo tempo, o corpo começa a cobrar. E foi muito engraçado porque quando eu comecei a passar mal, então quando eu comecei já a sentir que o meu corpo já não estava mais respondendo, o meu filhinho, Pet, meu cachorrinho que ficou comigo nessa separação, começou a passar mal também. E aí, os mesmos sintomas que eu tinha, ele tinha. Que loucura! Juro. Eu passava mal, eu vomitava, ele vomitava. Eu ia 1000 vezes no banheiro, ele ia 1000 vezes no banheiro. E a gente passava mal juntos. E é engraçado, né? Porque a gente fica tentando ali
olhar sempre para o outro, né? Não, nossa, eu não posso perder ele, porque ele é minha vida aqui, quantos anos ele está comigo, e eu preciso... E aí fui atrás de 1 milhão de veterinários, enfim, tantos exames que deram errado, e deram diagnóstico para ele, e simplesmente viraram para mim e falaram, olha, ele realmente vai morrer, não tem mais o que fazer. Ele tinha recebido um diagnóstico de uma doença que é 90% de chance de morte. E aí, neste meio tempo, um anjinho, que até hoje me acompanha, meu quiroprata, toda a sessão que eu ia, eu falava pra ele, eu falava, meu Deus, eu vou perder meu cachorro e não sei o que. Aí ele virou pra mim e falou assim, Mi, quando o avião tá caindo, a gente primeiro coloca a máscara na gente pra depois colocar no outro. É primeiro você e depois ele se cura. Porque se você não ficar bem, se você não ficar saudável, como que você vai tentar ajudar ele? Não existe a possibilidade. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. Então, calma, deixa eu tentar entender primeiro o que está acontecendo comigo. E aí depois eu vou olhar para ele e vou... Vai dar tudo certo. Você estava olhando tudo menos você. Eu mesma. Estava olhando o seu mal cachorrinho. quanto, mas ela... Muito, assim, tinham dias, a minha alimentação, café da manhã, eu parava para vomitar 6 vezes. Nossa. Num café da manhã, assim, era muitas vezes, de fato, que você passava mal. E aí você tem que trabalhar, você não pode parar de trabalhar, e você tem que, a sua vida continua rodando. Então, era muito difícil. E aí, foi engraçado porque eu comecei, ele me falou de um médico integrativo, esse quiroprata, ele falou, olha, procura um médico assim, ele vai olhar a sua saúde inteira, não só uma coisa, às vezes pode ser uma coisa que você não está enxergando direito e tudo mais. E aí, enfim, eu marquei a consulta com esse médico. Antes dele, eu já tinha passado por vários outros. Eu estava tomando vários remédios. Era gastrite, era estresse, era nervosismo, e nada assim de fato. Não descobria realmente o que era e você não melhorava. Não melhorava e muito pelo contrário, começava a piorar, né? Porque aí, nesse momento, o meu corpo ele já não absorvia mais os nutrientes do que eu comia. Então, coisas simples de pegar um telefone, fazer uma ligação e ficar com a mão assim 10 minutos já me cansava. Nossa. Subir uma escada me cansava. Aí eu parei de fazer completamente as coisas que eu mais amava. E aí você começa a se perder, né? Você já não se encontra mais. E aí foi assim, foi indo e foi piorando, e eu pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? E como que eu vou dar conta de tudo isso? E aí esse médico fez vários exames, até de fato fechar o diagnóstico do Crohn. E aí, quando ele fechou o diagnóstico do Crohn, eu fiquei assim, tá, não entendi direito o que é. É síndrome de Crohn. É, exatamente. O doutor pode explicar muito melhor do que eu, né? Mas é uma doença inflamatória intestinal. Então, o Crohn, ele pode dar desde uma inflamação próxima à boca, certo? Até o ânus, até todo o trato intestinal. E é difícil de você saber, porque ele pode estar em qualquer lugar. E, basicamente, o seu corpo é uma doença autoimune, né? Então, é o seu corpo reagindo àquela inflamação que está acontecendo. E o diagnóstico é muito difícil mesmo. Sim, falei certo, falou né? Certo. Estou falando uma besteira. Como, né? Então, a gente está falando... o intestino, o estômago, o esôfago, ele tem lá a sua função de absorver, de preparar, absorver toda a alimentação, e toda a parede do trato gastrointestinal, que é o nome que a gente dá, ela é revestida por umas células que são super especialistas em absorver toda a comida que está lá, mas também tem em volta delas um monte de células do sistema imunológico, né? Para pensar quantas coisas a gente pode comer que tem alguma bactéria, que tem alguma coisa. Então, a gente tem que ter esse sistema imunológico lá de barreira muito bem estabelecido. Então, esse sistema imunológico nasce para nos proteger. Tanto lá no intestino quanto sistemicamente. E algumas doenças são caracterizadas por esse sistema imunológico que não está conversando direito com você por algum motivo. Algumas doenças são deflagradas por uma infecção, por vírus. Algumas doenças são deflagradas por outras situações, e o estresse tem muito a ver com isso tudo. Muito a ver com isso tudo. Então, no caso do Crohn, tem essa doença autoimune que gera uma inflamação, né? Como a Michelle falou, é uma doença inflamatória intestinal,
E o que acontece quando a gente toma uma picada de um inseto, né, que fica inflamado? Fica lá a pele vermelha, inchada. E imagine todo o seu intestino inflamado, inchado. Ele não consegue ter uma boa movimentação mais. Por isso ela vomitava. Por isso, às vezes, quando ele não consegue ter essa movimentação adequada, vai ter diarreia. Às vezes, na hora de evacuar, sai muco, sai sangue, porque tem uma inflamação em tudo. Determinada, neste caso, por um problema sistêmico que causou esse fenômeno autoimune lá no intestino. E às vezes fica assim, nesse sintoma, mal definido, mal diagnosticado, às vezes piora muito, às vezes formam-se úlceras, pode chegar a ter perfuração da parede do intestino por conta dessa inflamação. Então, o primeiro conceito importante aqui é: o sistema imune existe para nos ajudar, mas algumas situações o sistema imune deixa de nos reconhecer como próprios e nos reconhece como algum tipo de agressão, como uma bactéria, um vírus, um tumor. E esse sistema imune que deixa de nos reconhecer como próprios, vai lá e ataca alguma coisa. Tem doenças que se atacam o intestino, por um exemplo. Sim. Tem doenças que atacam a tireoide. Tem um super conhecido, tiroidite de Hashimoto. É o sistema imune brigando contra uma glândula que produz um hormônio que ela vai parar de produzir por causa daquela inflamação. Tem doenças imunes que vão brigar contra o músculo. Uma das enfermeiras da clínica teve lá, o filho dela teve uma infecção viral agora, que dessa infecção viral o sistema imune dela do menino começou a brigar contra o vírus e por uma situação específica começou a brigar contra os músculos da perna do menino. Ele ficou uns tempos sem conseguir se mexer. E aí depois vai passar. Então, essa é a doença autoimune. E do ponto de vista reprodutivo, alguns desses anticorpos ou alguma dessas situações imunes, são substâncias que são liberadas pelo sistema imune, podem brigar um pouco com a parte da fertilidade da mulher. E aí a gente vai ficar, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Exatamente. Então, olha o quão grave é a doença, né? E o quanto que a nossa cabeça acaba mexendo em receber isso. O meu médico, ele foi, assim, muito cuidadoso em me dar o diagnóstico e muito cuidadoso em falar como que seria dali para frente, porque a mesma coisa, né? Quando eu cheguei até ele, eu falei, não, porque eu preciso melhorar, porque eu quero engravidar e tudo mais. Ele, me calma, esse é o momento da gente primeiro cuidar de você e aí a gente vai para o próximo passo. E aí, quando ele começou a me explicar tudo e o quanto o estresse fazia parte disso e podia ter desencadeado tudo isso e tudo mais, estresse, má alimentação, sono de qualidade que eu não tinha mais e todas essas coisas, o que ele falou para mim foi, vamos mudar de vida, você vai ser outra pessoa a partir de agora, você vai mudar completamente os seus hábitos e vai dar tudo certo. Fica calma, a gente descobriu no início e vai dar tudo certo. E aí eu, como uma boa brasileira, fui para casa e falei, tá bom, ouvi tudo que o meu médico disse, mas deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver com o Dr. Google. Deixa eu pesquisar. Deixa eu falar no ChatGPT. Exatamente. Aí, óbvio, eu comecei a procurar e as coisas que eu vi eram pareceram assustadoras. Assustadoras, assim, eu vou ter que tirar uma parte do meu intestino, eu vou tomar imunossupressor pro resto da vida, eu não tenho mais como ter uma vida normal, eu não consigo mais sair de casa, porque eu passo muito mal. Eram coisas assustadoras, assim. E aí, eu fiquei um tempo, de novo, vivendo aquele luto, né, de entender o que era aquilo e por que aquilo estava acontecendo comigo. E aí, no primeiro momento, você fica com um pouco de raiva, porque você fala, se isso foi desencadeado por um estresse, por que eu permiti viver isso? Por que eu permiti que o meu corpo desencadeasse isso? Porque a minha saúde é a coisa mais importante da minha vida e foi por causa de uma coisa que eu fiz mesmo, que agora eu tô desse jeito. Então, é um momento ali para você colocar a cabeça no lugar de fato e conseguir entender tudo o que está acontecendo. E aí, depois eu falei, bom, se eu, de fato, encontrei alguém que eu fosse confiar a minha saúde, eu vou acreditar no que ele está me falando. Eu vou fazer tudo o que ele precisar que eu faça para eu ficar bem. E aí foi engraçado até a história, porque nesse momento eu falei, calma aí. O último diagnóstico que tinham dado para o meu cachorrinho era de uma doença autoimune também.
E aí a veterinária tinha falado, olha, Mi, não tem o que fazer, doença autoimune não tem cura, então é isso, assim, a gente vai dar, ele já estava tomando corticoide, né, então a gente vai fazer isso por um tempo, talvez a gente tenha que aumentar a dose em algum momento, mas vai ser isso pro resto da vida até o corpo dele parar de se atacar. E aí foi engraçado, porque eu falei, bom, então se o meu médico disse que isso pode ser proveniente do estresse, eu vou curar o meu cachorro. Eu vou tirar ele desse ambiente estressante enquanto eu me curo e ele vai se curar também. Então eu entreguei ele para minha mãe. Eu falei, mãe, fica com ele por um tempo. A gente vai parar com todos os medicamentos. Eu não vou dar mais remédio para ele. A médica me achou uma louca. E eu tenho certeza que saindo desse ambiente, porque óbvio, ele me via mal, ele me via estressado, ele me via chorando. Saindo desse ambiente, eu tenho certeza que ele vai se curar e eu vou atrás da minha cura também. E aí ele ficou um tempo com a minha mãe, a gente começou a parar os corticoides, né, gradativamente. A veterinária foi me ajudando nessa loucura, né, da gente diminuindo as doses. E aí eu fui para a busca do autoconhecimento, de mudar minha vida, alimentação, saúde, academia, sono, estresse, mudar completamente tudo o que tinha me adoecido. E eu comecei a melhorar em pouco tempo, né? Deu uns 4, 5 meses até de fato a primeira vez que eu tomei um café da manhã que eu não vomitei, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. E, consequentemente, o meu cachorro também começou. O último diagnóstico que ele tinha a veterinária tinha falado que já tinha atingido os neurônios dele, era meningoencefalite granulomatosa, MEG, que era uma meningite canina autoimune. E aí, quando ela falou, olha, já atingiu a meninge, já atingiu o cérebro, ele já não vai conseguir mais andar, ele já não estava mais andando, não estava mais comendo, ela falou, a chance dele ficar sem sequela é muito grande, aliás, com sequela é muito grande, né? Mas vamos ver e tudo mais. E hoje, ele está completamente normal. E você, como tá? Também, também, porque eu fiz todo o tratamento, porque aí meu médico me orientou, ele falou, Mi, a gente só pode começar as tentativas de engravidar quando a sua doença entrar em remissão. Então, ele falava para mim, ele falava, doença autoimune não existe uma cura, mas a gente pode fazer com que você tenha uma vida normal por muito tempo. Sim. Então, viva uma vida pensando na sua saúde e a gente vai conseguir fazer a doença dormir para você voltar para o seu sonho. E aí, depois de alguns meses nesse tratamento, de mudança de alimentação e tudo mais, eu comecei a melhorar. E aí, as crises, elas pararam de acontecer até chegar o dia que ele falou, olha, está em remissão, está controlada a doença. Isso já tem quanto tempo? Olha, uns 7, 8 meses, mais ou menos. Porque primeiro eu entrei em remissão da doença e aí depois a gente começou todos os preparativos, né? Com vitaminas e tudo mais. E alguns exames para saber se realmente a doença estava controlada. Para aí sim ele me liberar para eu engravidar. Então, eu devo ter entrado em remissão uns 8 meses, mais ou menos. E há uns 6 meses eu fui liberada para começar as tentativas. Mas é muito difícil, né, doutor? Porque uma doença autoimune mexe com estresse e você estar tentando engravidar também mexe com a sua cabeça. E aí você tem que ficar ali tentando controlar tudo para que não volte a acontecer, para que a doença não volte a ficar ativa novamente. E acho que é isso, assim, é difícil, né? E é muito interessante, né, o que foi falado, porque você estava lá no meio de um diagnóstico de uma doença autoimune, e quando a gente pensa na doença autoimune, a gente tem que pensar que tem ali um ambiente muito inflamado em todo o corpo. E a recomendação do médico dela foi, espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho, porque a gravidez, olha que coisa interessante, imagina, vamos voltar lá atrás e pensar o que é uma gravidez, né? A gravidez é a implantação de um embrião no seu útero. O que é esse embrião? Ele vem com uma carga genética que é metade sua e metade do teu parceiro, né? Sim. Ou seja, existe uma carga genética diferente da sua em contato com você até agora. O que o sistema imune faz? Reconhece, a gente falou que é non-self.
Ele reconhece o que não é próprio. Uhum. Por que o sistema imune vai lá e briga com o vírus? Porque ele tem lá um negocinho na membrana dele que fala assim, ó, eu sou um diferente de você, João. E por ser diferente de você, você pode me atacar. Como que o sistema imune ataca um tumor, né? O paciente tem um câncer, o sistema imune quer brigar com ele. O câncer inventou um jeito de passar do sistema imune porque ele mostra para o sistema imune uma proteína, uma substância muito parecida com o dele. Então o sistema imune não consegue resolver direito. E o embrião é uma célula diferente dela, da sua, de todas as mulheres. Então lá no útero existem células, existem substâncias capazes de entender que aquele ser estranho não é para ser atacado. E imagina você engravidar nesse ambiente todo inflamado, todo alterado. Sim. Então não é que isso vai causar infertilidade diretamente, não é que isso vai causar abortamento obrigatoriamente, mas você está num ambiente que não está adequado. Né? Quando tem uma doença imunológica, né, uma doença autoimune, várias substâncias são liberadas, que a gente chama de citocinas. E essas substâncias, elas interferem com tudo. Elas interferem no bom funcionamento do ovário, elas interferem no bom funcionamento do útero para receber o embrião. Então, é muito interessante saber que quando você está num evento agudo dessa doença autoimune, aquele momento não é o melhor da gravidez. O que não quer dizer que nunca seja, né? A ideia é regredir aquela situação e, graças a Deus, hoje a gente tem um monte de tipo de tratamentos que passam por essa história integrativa, melhorar a qualidade de vida, melhorar sono, melhorar estresse, etc., para o seu corpo se reajustar. Muitas vezes é necessário algum tipo de medicação para você voltar para o eixo. E aí a gravidez poder acontecer. Tem doenças autoimunes que podem prejudicar diretamente o embrião. Né? Então, o Crohn, por exemplo, é uma situação inflamatória que não deixa aquele ambiente tão interessante assim. Mas, em princípio, o Crohn não causa uma diminuição da reserva de óvulos. Mas lúpus, por exemplo, já... Em princípio, o Crohn não vai causar mais chance de abortamento. Mas lúpus, por exemplo, que é um anticorpo que se forma contra os núcleos das células. Isso pode causar uma artrite, isso pode causar doenças na pele, alterações na pele, doenças sistêmicas. E você pode ter o anticorpo que vai lá brigar um pouquinho com o embrião. Do lúpus tem umas outras situações que a gente chama de trombofilias ou síndrome antifosfolípide, que a pessoa forma um anticorpo que pode aumentar a chance de formar microtrombos. Esses microtrombos podem causar trombose venosa, tromboembolismo pulmonar, outras situações de trombose, e pode formar microtrombos lá na placenta. Isso não vai causar infertilidade, mas isso aumenta a chance do aborto. Ou, às vezes, não aborta, mas o bebê passa a não crescer tão bem durante a gravidez. Ou o bebê não cresce tão bem, mas aumenta a chance de ter pré-eclâmpsia. Olha como tudo tem ligações. Agora eu te pergunto uma coisa que sempre fica na minha cabeça. A gente vê situações de pessoas de rua, né? Extremamente ali vulneráveis e com vícios, né? Situações muito tristes. Ainda mais quem vive em São Paulo se depara com isso todos os dias. O tempo todo. Só não enxerga quem não quer ver, né? Porque essa é a nossa sociedade, a gente está ali, isso está sendo apresentado para a gente todos os dias. E várias vezes eu passo por lugares onde essas mulheres estão e eu vejo mulheres gestantes ali. Eu vejo mulheres grávidas e eu falo, meu Deus, como? Então, as pessoas com déficits nutricionais, com doenças, com condições precárias, elas não existe um impedimento absoluto da gravidez. Então essas pessoas engravidam, mas elas abortam muito mais. Elas vão ter as gestações serão com muito maior risco
patológicas, problemáticas. Então, a gente vê porque aquela situação está exposta. Mas se aquelas pessoas estivessem num ambiente seguro, com aquela faixa etária, com aquele momento de vida, com um ritmo sexual X, com certeza elas teriam uma fertilidade maior e com certeza elas teriam uma chance muito maior da gravidez ser saudável, entendeu? Sim. Então, porque se ela está naquela situação e consegue... ela vai conseguir fora dali, e aquela situação, por mais que o que a gente está vendo, Mari, é a barriga que está crescendo, é o bebê que está ali, a saúde daquela gravidez não está bem. A saúde daquele bebê não está bem, entendeu? Sim. Então, é mais ou menos nesse São sentido. tantas coisas que eu acho que a gente tem que se preocupar e pensar e planejar de alguma forma, né? Porque é engraçado, eu não sei se é algo comum, mas eu tenho a impressão de que às vezes uma doença autoimune ela nunca vem sozinha, né? Ela sempre vem acompanhada com algumas outras condições e tudo mais. Então eu não sei se o meu Crohn fez com que desenvolvesse uma endometriose, ou a endometriose ajudou a piorar o Crohn, mas foram as duas coisas que vieram juntas e, de alguma forma, interfere nessa questão, né? O que é a endometriose, né? Todo mês a mulher menstrua. E o que ela menstrua? É o endométrio, que está lá dentro do útero, que descama e sai pela vagina. O endométrio cresce para poder receber o embrião. Quando não engravida, ele descama. Quando cresce um tecido semelhante a esse endométrio, que está lá dentro do útero, que no nosso sistema imune nasceu para estar lá. Quando cresce um tecido semelhante àquilo fora do útero, no ovário, no intestino, na bexiga, no diafragma, tem gente que tem no pulmão. Quando esse tecido cresce no lugar errado, isso é o nome que a gente vai dar de endometriose. É o tecido semelhante ao endométrio fora do útero, que causa o quê? Uma inflamação, dor, infertilidade, várias situações. Mas por que aquele endométrio teve a capacidade de se desenvolver naquela região? Porque existe um funcionamento imunológico inadequado. Então, uma das teorias da endometriose é que esse endométrio que sai pela vagina, na menstruação, também escapa pelas tubas uterinas lá para a região do ovário. Quando a gente faz cirurgia nas mulheres e elas estão menstruadas, é muito comum você ver um pouquinho de sangue lá perto do ovário, que é o sangue da menstruação que refluiu. Isso acontece em todo mundo, ou na maior parte das mulheres, o sangue refluir através das tubas. Só que só 10, 15% delas vão ter endometriose. Por quê? Porque se o sangue chega lá, na maior parte das pessoas não gruda lá. Porque elas têm o sistema imune, que é como se fosse uma vassourinha imunológica que vai lá e limpa aquele endométrio que chegou no lugar errado. Sim. Algumas mulheres não vão ter esse funcionamento adequado. A minha tese de doutorado foi que coisas do sistema imune funcionam diferentes nas mulheres que têm endometriose em relação àquelas que não têm. E tem vários aspectos lá que isso pode acontecer. Então, muitas vezes acontece a coincidência que os sintomas da endometriose podem ser semelhantes aos sintomas de uma doença inflamatória intestinal. Entendeu? Então, ter endometriose não é causa de ter Crohn, vice-versa também não. Mas o sistema imune que está envolvido nas duas coisas pode acabar mostrando as duas doenças ao mesmo tempo. E é impressionante o estresse relacionado a tudo isso, né? Tanto que a gente chama, desculpa Maria, a gente chama uma das coisas, dos nomes que a gente dava antes para endometriose, era a doença da mulher moderna. O que é? A mulher moderna menstrua mais vezes, tem mais chance do endométrio estar por lá, tem outros motivos para o endométrio crescer no lugar errado, mas ela tem um maior nível de estresse na vida dela, um funcionamento do sistema imunológico diferente, ela deixa para engravidar mais tarde. Então, o sistema imune tem todo o link com o estresse, né? E desde esse link pode ser por níveis hormonais, cortisol é hormônio de estresse, que tem algum mecanismo de regulação com o sistema imune,
quer seja por outros mecanismos moleculares que acabam linkando as duas coisas. E engraçado que se a gente pega essa mulher de antigamente, né, lá as nossas avós, acho que mais esse período ali antes da minha vovó Lurdinha, da minha vovó Marta, no tempo delas também. A mulher, ela cresce, ela é educada para ter uma família. Então, elas, com toda certeza, engravidaram com 14 anos, com 15 anos. Isso nos dias atuais, isso está fora. Não existe. Não existe. Fora de contexto, isso não existe. E a partir daquele momento, né, que é quando o sistema reprodutivo está a todo vapor, era muito mais difícil se encontrar essa dificuldade, né, sendo redundante, mas do que a gente encontra hoje, depois que a mulher se instala aí no mercado de trabalho e quer conquistar, e ela não só quer conquistar uma posição profissional, mas ela também divide as contas em casa. Muitas vezes ela dá conta de casa. E então hoje ela se equipara aí ao homem nessa construção do lar, nessa construção da família, enquanto lá atrás ela precisava olhar para a família, né? O homem ia para o mercado, ia para o trabalho e ele trazia esse sustento, ele era o provedor, e a mulher, ela cuidava da casa, ela cuidava dos filhos. Não quer dizer que não era estressante. Sim, sim. Mas hoje, além da gente cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar da parte da família, que são os nossos pais, que são os nossos avós, você ainda precisa cuidar do seu trabalho, você precisa ganhar dinheiro, a gente quer mais e é isso, é cada vez mais carro, é cada vez mais trânsito e é cada vez mais a comparação, porque hoje você ainda tem com a mídia social nessa história. Hoje você ainda tem a rede social que te faz comparar o tempo todo e que piora muita coisa se você não olhar para dentro e falar, opa, peraí um pouquinho, eu não vou ficar me comparando aqui que eu vou pirar. Desculpe, que habitualmente, né, ela falou, olha, quando eu fui procurar informação sobre o Crohn na internet, eu vi todas as tragédias do mundo. Então esse é um dos exageros. Do mesma maneira que quando vocês, olhamos para as redes sociais e vimos aquela vida maravilhosa, outro exagero. É outro exagero, né? E é então tem que tomar cuidado. Isso é legal de você poder discutir, né? Porque a maior parte das vezes a pessoa que vai ter Crohn não vai perder o intestino, né? Que foi o que você leu lá no primeiro momento. E é exatamente isso. Meu médico falou, para de olhar Segura as um pouquinho. coisas, para de procurar. E acredita no que eu estou te falando e vamos seguir um caminho juntos, porque é quase impossível você não ficar com aquela ansiedade de falar, meu Deus, e se acontecer isso comigo? Então quer dizer que eu vou perder uma parte do meu intestino? Então quer dizer, o estresse acaba sendo muito maior. E aí era para você se livrar do estresse, acaba ficando aumentando, 3 vezes mais estressado. Exatamente. E é difícil isso que você falou também, Mari, porque eu acho que para a mulher é muito... em alguns momentos da vida a gente tem que fazer uma escolha, né? De, poxa, eu tô no auge da minha carreira, eu tô conquistando tudo que eu mais sonhei e que eu sempre pensei em conquistar quando eu era mais nova, e aí agora eu tenho que fazer uma escolha entre continuar a minha carreira ou ser mãe, entre dar conta do trabalho ou dar uma pausa para o meu corpo para eu me dedicar a isso. E eu acho que é por isso que muitas vezes, que eu comentei no início, que muitas pessoas que estão próximas a mim nem imaginam isso, porque eu fico ali tão focada no trabalho, e aí as outras coisas elas vão acontecendo e são só pessoas muito, muito, muito próximas que têm ciência disso, e aí a gente, entre aspas, acaba deixando em segundo plano e acaba se cobrando por deixar em segundo plano. Então acho que é uma soma de tantas coisas, né? Sim, tantas coisas que a gente carrega e que a gente tem que dar conta, né? Eu tenho síndrome de Meniere, que é uma doença autoimune e que me veio, eu ganhei ela de presente, também no momento de muito estresse. Então, eu tive uma descarga de estresse com 32, 33 anos,
E eu lembro que a minha avó Marta, eu sou muito, muito próxima à minha família, então o tempo todo eu cito meus pais, eu cito as minhas avós. A minha avó Marta, ela não está mais entre nós fisicamente, ela partiu ano passado, e ela era uma mulher muito sábia, assim, muito inteligente, e ela falava para mim assim: Mariana, você está trabalhando muito. Ela sempre, a gente se falava praticamente todos os dias. Mariana, você está trabalhando muito. Aí eu, vó, mas eu gosto. Eu gosto, essa sou eu gosto de trabalhar muito. Ela falou, mas é muito importante você trabalhar. Porém, cuidado com o trabalhar muito, porque você precisa descansar. Eu não entendia isso. Eu falava, imagina, eu quero ganhar o... Às vezes a gente acha que justamente por gostar do que a gente faz, não é trabalho, né? Não é exaustivo. E ela sempre falava isso. E enquanto meu avô, Djalma, ele me ligava e falava assim, ó, tá com muito serviço? Aí eu sou pedreiro, né? Tá com muito serviço. Aí eu vou, tô com muito serviço, graças a Deus. E enquanto a minha avó, tem que trabalhar, mas vai com calma. E meu pai também, ele fala isso. Então, quando eu dou sinais, né? Meu pai durante muitos anos trabalhou comigo como meu empresário, e hoje ele continua trabalhando comigo, cuidando de todas as minhas coisas pessoais, e ele fala muito isso, Mariana, calma, Mariana. E eu, sem escutar isso lá com 32, 33 anos, fazendo um trabalho maçante, ao mesmo tempo que eu trabalhava no Rio de Janeiro, morava em São Paulo, gravava no Rio 3 vezes por semana, queria dormir em casa em São Paulo, tinha minhas campanhas, meus shows, gravando programa, fazendo programa ao vivo. Era assim, eu nem sei. Aí você me pergunta, como é que você conseguiu? Eu não consegui. Eu desenvolvi uma doença autoimune. Eu não consegui, eu não passei ilesa. Eu não dei conta. Porque assim, nossa, eu sobrevivi. Tá bom, mas e aí? Qual é esse sobreviver, né? Porque desde então que eu preciso conviver com um apito 24 horas no meu ouvido. E não é um apitinho ali no fundo. Ele tá lá e ele grita alto, esse cancerinha, sabe? Ele é até afinado. Afinado. Ele é. Então é dia e noite, noite e dia. Às vezes tudo que eu quero é chegar em casa e ficar no silêncio. Esse silêncio não existe. E assim, hoje eu estou passando por um dia todo de trabalho, de gravação. Quando eu saio daqui eu tenho as minhas reuniões e vou dormir umas 10h30 da noite. A hora que eu chego em casa... O barulhinho vai estar mais forte. Ele vai estar muito mais alto. Quando eu faço um show, aí é um caos. Então, assim, o que nós estamos fazendo com a gente? Né? Sim. É a sua pergunta. Saúde, como é que eu deixei chegar nesse ponto? E quantas coisas depois disso eu desenvolvi e tenho os meus momentos que eu também não estou me permitindo viver o fechamento dos ciclos, viver os lutos que eu preciso, porque, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. Hoje em dia é maravilhoso você ser uma mulher que dá conta de tudo, né? É incrível ser uma mulher que resolve tudo, que faz o que acontece, que não deixa comigo, que tá tudo na minha mão. É maravilhoso essa parte. Quando as pessoas me procuram para resolver um problema, ou, olha, eu preciso da sua ajuda para isso, é incrível saber que eu posso ajudar para resolver o problema. Só que o quão desgastante é ser uma mulher que dá conta de tudo? Quão desgastante é para nossa saúde, para nossa vida pessoal, para as nossas amizades, para os nossos relacionamentos, família. Todo momento que você está dando conta de tudo nisso, em alguma coisa você está deixando para trás, Sim. Né? A minha avó também, a avó Dila, e minha mãe falava isso para mim também. Ela fala assim, filho, ela falava, mas meu pai que chegou em mim depois, filho, pra que tanta lida pra tão pouca vida? Ótimo. Olha que legal. Nossa! Pra que tanta lida? E o estresse acontece pra gente, o homem aqui também, né? Sim, pra a todo 1000 por hora, mundo. pra todo mundo, etc. Mas a gente tem que ter esse olhar, né? Que dos limites, né? Do teu corpo pedindo socorro e tentando, né? Dar uma arredondada nessa parte
do sistema imune com a fertilidade, então, sim, tem um monte de doenças autoimunes, um monte de afecções do sistema imunológico que vão ter impacto até na reserva de óvulos da paciente. Tem um monte de alterações do sistema imunológico que podem ter impacto nas chances da gestação natural, diminuindo a fertilidade. Tem situações do sistema imune, doenças conhecidas, que vão causar mais abortamento, que vão causar mais dificuldade para o desenvolvimento do bebê durante a gravidez. Então, existe esse link total em todas as fases reprodutivas da mulher. Outra coisa que é interessante de falar, alguns tratamentos de doenças de cunho imunológico o tratamento também causar algum impacto em reserva ovariana. Tem algumas doenças que vão precisar de certos tratamentos que são parecidos com tratamentos para câncer, que vão poder ter impacto na reserva ovariana das pacientes. Então, acho que a grande mensagem, né, se existe um link disso com o sistema imune, e do sistema imune com o estresse, e isso existe, prevenir é sempre melhor do que remediar. Sim. Então, olhar para a história da qualidade de vida. Saber que isso pode ter impacto na parte reprodutiva sua também. E com esse conhecimento todo, né, ter essa conversa, ter essa discussão clara com o teu médico, esse olhar do médico, do clínico geral, que pode ser um da medicina integrativa, pode ser um bom clínico geral para o histórico completo da paciente, para a condução adequada desse tipo de situação. E, doutora, você tinha comentado no começo sobre falar de mitos, né? Eu já ouvi dizer que quem tem Crohn ou algum tipo de doença autoimune automaticamente se enquadraria após a gravidez em uma gravidez de alto risco. Se você, teoricamente, para o Crohn e para a maior parte das doenças, para uma boa parte das doenças que tem esse cunho imunológico, a gravidez, por conta da modulação imunológica, costuma deixar até a doença mais estável, tá? Se você está com Crohn ativo, né, com a doença imunologicamente ativa, a sua gestação é de maior risco. Se a história está bem controlada, um bom pré-natal, como todo mundo deveria ter, está colocado à mesa, mas talvez sem essa angústia a mais para você. Meu Deus, e além de tudo, minha gravidez vai ser de alto risco. Não, sua gravidez tem que ser muito bem acompanhada, como todas. E se está tudo bem com você, a chance do Crohn reativar na sua gravidez, ela existe como existiria em outro momento. E se você se cuidar bem, teoricamente, a chance disso acontecer é menor. E sabe como que a gente vai saber o fim dessa história? Vivendo. Vivendo, é isso aí. É isso mesmo. Michele, obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada mesmo pelo Estaremos convite. juntas, continuaremos juntas. Doutor João também. Obrigado, gente. Obrigada, doutor Obrigado, João. Mariana. Obrigado pelo convite, que legal, foi uma conversa muito gostosa para tentar muito esclarecedora. Tirar dúvidas e esclarecer e tentar afastar alguns mitos que não precisam existir. É isso. E vamos pensar em respirar. Respirar. Eu quero finalizar te entregando o meu livro obrigada. Sabedoria de Bolso. Obrigada. Para o doutor João muito também. Obrigado. E vamos lembrar daquela história, né? Para que tanta lida? Para tão pouca vida. Exatamente. É isso, gente. Para que tanta lida para tão pouca vida? Eu vou desmarcar uns 4 trabalhos depois dessa conversa. Jane, cancela a minha agenda. Vou cancelar. Pessoal, muito obrigada por você que acompanhou a gente nesse papo tão gostoso. Se você ainda não conhece ou não faz parte dessa rede de apoio tão maravilhosa que é o Basta Sentir Maternidade, sinta-se convidadíssima, bem-vinda, porque você encontra apoio mútuo com mulheres que desejam te ajudar, que precisam também da sua ajuda, e é só baixar o nosso aplicativo ou entrar na plataforma Basta Sentir Maternidade. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau.